Boa tarde. Boa tarde. A aula passada, então, não essa última que vocês tiveram com o João, a outra aula comigo, né? A gente tinha começado a discutir a parte de eletrostática, lembram? E aí eu tinha ficado alguns exercícios da parte de eletrostática e eu disse que ia colocar uma aula sobre notação científica, né, que vocês precisariam, e que ia ficar uma lista de notação científica. Fizeram? Viram a aula? Sim. Sim, tudo tranquilo? Sim, então tá. Vamos corrigir então a lista para ver se não ficou nenhuma dúvida mesmo, se está tudo tranquilo. Eu não estou me vendo, se tiver algum problema, vocês me gritam, porque eu não sei por que eu não me vejo agora. Tá, então eu vou colocar aqui a lista de notação científica para a gente discutir. Tá compartilhando? Sim. Sim. Ver se agora aparece ou não aparece. Por que não aparece? Tudo bem. Então, vamos lá. Escrever notação científica, escrever em notação científica, é representar um número ou muito grande ou muito pequeno em base de 10, tá? Então, se você fizer escrever 200 ou escrever 2 vezes 10 na 2, é a mesma coisa, certo? A gente só está escrevendo esse número em notação científica. O que representa esse 10 na 2? Representa que você está multiplicando por 10 duas vezes, certo? Então, o expoente na tua base de 10 representa quantas vezes você está multiplicando por 10, se o expoente for positivo, e se o expoente for negativo, significa que você está dividindo por 10 tantas vezes forem o expoente, certo? Então, se for 10 na menos 4, por exemplo, significa que você está dividindo por 10 4 vezes, ok? Muito bem, então, vamos à questão 1. A questão 1 pede para escrever em notação científica. Então, tem ali uns números muito grandes ou muito pequenos que a gente vai escrever em notação científica, ou seja, com base de 10, certo? Como que a gente escreve? A gente pega a vírgula e anda com a vírgula para o primeiro número diferente de zero. Esse primeiro número diferente de zero é chamado de algarismo significativo. Então, a gente sempre vai, quando for para escrever em notação científica, a gente sempre vai deixar uma casa diferente de zero antes da vírgula, ok? Então, quando não tem vírgula, a vírgula está no último número, certo? Estão me acompanhando? Tudo tranquilo? Sim. Tá. Então, quando não tem vírgula, a vírgula está no último número. Então, aqui em 2 milhões, a vírgula está aqui. Eu vou trazer ela para a primeira casa, então ela vai vir para cá. E aí eu conto quantas casas a vírgula andou. Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a vírgula vai ficar aqui depois do 2. Então, esse número vai ser 2 vezes 10 o número de casas que eu andei, que foi 6. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo? Então, eu vou seguir. Se vocês não falarem nada, eu vou seguindo, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem me interromper a qualquer hora. Aí, agora, esse númerozão aqui, 33 bilhões, eu acho, né? Então, a vírgula tá aqui, eu vou trazer ela para o primeiro número diferente de zero. Então, vai ficar 3,3 vezes 10 e aí quantas casas a vírgula andou? A vírgula tá aqui, ela vai andar 3, 6, 9, 10, ok? Conferem? Confiram aí que eu posso contar errado também, né? Certo? Sim. Sim, falem comigo. Sim. Sim. Beleza.
Item C, vou trazer a vírgula de novo para o primeiro número diferente de zero. Então, vai ficar 5,47. Geralmente, a gente deixa 2 casas depois da vírgula, então pode deixar o 47. Se colocou 478, também está certo, tá? Não vou considerar errado. Vezes 10 e aí conta quantas casas a vírgula andou. Ela está aqui, vai andar 3, 6, 7, 8. Isso? Sim. Aí. Então, quando a gente anda com a vírgula da direita para a esquerda, o expoente é positivo. Significa que você está multiplicando por 10 tantas vezes aquele expoente é. Quando você anda com a vírgula da esquerda para a direita, aí o expoente é... Negativo? Muito bem, negativo. Então, na letra D, a vírgula está aqui e eu vou trazer ela para o primeiro número diferente de zero, certo? Então, eu vou trazer ela para frente do 8. Então, você tem que contar o 8 também. Quantas casas a vírgula vai andar, então? Então, esse número vai ficar 8 vezes 10 E aí, quantos números a vírgula andou? Você conta a vírgula, tá? Não é um número de zero. Esse zero aqui que está antes da vírgula, você não conta. Você vai contar a partir da vírgula. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso? Então, é na menos 7. Confere? Sim. Sim. Sim, beleza. Item E, vou trazer a vírgula para o primeiro número diferente de zero, então fica 5,17 vezes 10 na 3, 6, 9, 10, 11. Isso. Aê! Que é ruim para contar no computador esse Zé zarada, né? Muito bem, entendido então como fazer a questão 1? Tem alguma dúvida? Nada? Então, questão 2. Questão 2 também é para escrever em notação científica, né? Só que agora ele dá alguns exemplos reais. Por exemplo, na letra A, o volume da Terra é, sei lá quanto, metro cúbico. Nem sei ler aquele número, né? Então, vamos escrever em notação científica que é muito mais simples. Então, vai ficar 1,07 vezes 10 na 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Isto? Sim. Ok. Então, fica 1,07 vezes 10 na 21 metros cúbicos. Esse é o volume da Terra. Letra B vai ficar 1,4 vezes 10 na 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Isso. 27. Muito bem. Metros cúbicos também, que é o volume do Sol. Estão acompanhando todo mundo? Tranquilo? Sim. Sim. Letra C, a idade do universo. Então, 5 vezes 10 na 3, 6, 9, 12, 15, 17. Confere? Sim. Ok, 17 segundos. É a idade do universo. A massa de um elefante, 5.000, então fica 5 na 10 na 3 quilogramas. Ok? Na letra D. A vírgula agora está aqui, nesse 0,00007. Vou trazer ela para depois do 7. Então, você conta o 7 também.
Então, vai ficar 7 vezes 10 na. Quantas casas a vírgula vai andar? Então, aqui, 3, 6, 9, 10. Então, é menos 10. Certo? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Sabem escrever de trás para frente, de frente para trás? Ok? E a massa do próton, que é 2 vezes 10 na 3. Eita, me perdi. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, certo? Menos 27. Ok? Tudo bem até aí? Entenderam como escrever com notação científica? Tranquilo? Sim. Beleza. Então tá. A gente vai escrever em notação científica para simplificar, né? Às vezes é mais fácil escrever com base de 10 do que escrever um monte de zero. Então, escreve em notação científica. Para fazer algumas operações também é melhor que você escreva em notação científica do que carregue um monte de zero, ok? A questão 3, ela está falando sobre os prefixos, tá? Então, olhem aqui. Eu estou sem mouse. Sempre que a gente tiver na unidade 2 letras, significa que a primeira letra é um prefixo, ou seja, a primeira letra vai representar uma base de 10 e a segunda letra é a unidade. Por exemplo, quando a gente fala 50 quilogramas. Esse quilo aqui da frente, ele é um prefixo, que representa 10 na 10 na Oi. Quanto que representa o quilo? Na 3? Isso. Achei que tinha caído a internet, estava um silêncio. Ih, 10 na 3. Então, o quilo representa 10 na 3. Então, sempre que a gente tiver quilograma, quilojoule, kilovolt, significa 10 na 3. Então, sempre gramas, no caso, né? Então, sempre que na unidade tiver 2 letras, que nem aqui na letra A, nanosegundo, a primeira vai representar uma base de 10 e a segunda é a unidade, tá? E aí, na questão 3, ele está pedindo para, ao invés de escrever com o prefixo, escrever o prefixo usando a base de 10. Então, letra A, 3 nanosegundos. Então, vai ser 3 vezes 10 na... Quanto que representa o nano? 9. Menos 9, né? Sim. Menos 9. Então, é 3 vezes 10 na menos 9 segundos. Ok? Letra B. Letra B, 1 miligrama. O mili representa 10 na... Menos 3? Menos 3. Muito bem. Miligrama, mililitros, milimetros, milímetros, né? É 10 na menos 3. 10 na menos 3, nesse caso, grama. Ok? Letra C, 8 decímetros. O desse representa 10 na menos 1. Então, é 8 vezes 10 na menos 1 metros. Letra D, micro, 5 micrômetros, é 5 vezes 10 na... Menos 6. Menos 6, muito bem. Menos 6 metros. Ok? Todo mundo está acompanhando ou é só quem que está falando ali comigo? Estamos acompanhando. Sim, Beleza. prof. Estão entendendo? Tudo tranquilo? Eu só errei, mas agora tô entendendo. Ah, então tá bom.
Letra E, 4 megawatts. O mega representa 10 na 6. 6. Muito bem. E letra F, 1,2 gigawatts, que é 10 na 9. 9. 9 watts. Isso aí. Esses prefixos vocês vão usar bastante na parte técnica, quando vocês forem calcular corrente, resistência, tá? Então, vocês precisam aprender bem, tá? Tem uma lista, né, desses prefixos que tinha lá na apresentação que eu deixei para vocês, só que eu acho que ficou muito pequeno para vocês enxergarem do vídeo, né? Eu vou colocar ela como um arquivo para vocês terem em mão sempre que precisar, tá? Tranquilo? E questão 4. Operações com base de 10. Então, essas operações são as operações básicas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Tem algumas diferenças das operações básicas quando a gente trabalha com base de 10. Então, a soma e a subtração. Quando tiver base de 10, eu vou somar os números da frente, somar ou diminuir, né? Os números da frente, manter a base, mantém o expoente. Então, não faz nada com a base de 10, não faz nada com o expoente. Porém, eu só posso somar e subtrair se os expoentes forem iguais. Se eles não são iguais, eu preciso mexer com a vírgula para que eles fiquem iguais, certo? Então, vamos fazendo os exercícios para ver o que ficou de dúvida, tá? Item A, 2 vezes 10 na 12, mais 3 vezes 10 na 12. Então, eu vou somar os números da frente, 2 e 3, 2 mais 3 fica 5, mantém a base de 10 e mantém o expoente de 12, ok? Então, fica 5 vezes 10 na 12. Tranquilo? Sim. Item B. 4 vezes 10 na 13, menos 3 vezes 10 na 13. Então, você vai diminuir os números da frente. Então, 4 menos 3 fica 1. Mantém a base de 10 e mantém o expoente. Então, fica 1 vezes 10 na 13. Ok? Todo mundo consegue entender como foram feitas essas questões? Tranquilo? Sim, certeza? A hora é agora. Tranquilo? Tem alguma coisa no chat? Não é 9, não. Em qual que era 9 agora? Já foi. Item C. Agora eu tenho 3 vezes 10 na 14, menos 15 vezes 10 na 12. Eu posso somar dessa forma? Não. No caso, subtrair, né? Não, eu só posso somar ou subtrair se os expoentes forem iguais. E aqui um é 12 e outro é 14. Então, ou eu faço o 14 virar 12, ou eu faço 12 virar 14. Como é que eu faço isso? Mexendo com a vírgula. Então, quando eu ando com a vírgula para a direita, diminui o expoente. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, aumenta o expoente. Tá? Então, eu vou fazer aqui os dois, e os dois tá certo, tá? Eu vou fazer em vermelho, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Aqui. Então, como é que eu faço o 14? Primeiro eu vou fazer o 14 virar 12, tá? Então, a diferença entre 14 e 12 dá 2. Então, eu preciso diminuir 2 números do 14 para ele virar 12. Como é que eu faço isso? Eu quero diminuir os expoentes. Então, eu preciso aumentar, fazer com que a vírgula ande para a direita. Então, inicialmente, eu tenho 3. Como é que eu faço para que a vírgula ande 2 casas para cá? Acrescenta 0. 2. Isso, 2 números que não vai mudar o número, que é o 0, tá?
Então, ao invés de ser 3 vezes 10 na 14, assim vai ficar 300 vezes 10 na 12. Acompanharam? Sim? Quando eu ando para a direita, diminui o expoente. Como eu quero diminuir 2, eu coloco 2 zeros, ando 2 casas para cá, e aí diminui 2 no expoente, ok? O segundo número, então, eu não faço nada. Caramba. Que saudade de um quadro. E aí, agora, os dois expoentes são iguais, né? Estão na 12. E aí, eu posso fazer a mesma coisa que a gente fez na A e na B. Diminui os números da frente, mantém a base, mantém o expoente. Então, vai ficar 300 menos 15, que dá 285 vezes 10 na 12. Ok? Todo mundo conseguiu entender? Ô, prof, Oi? quando acrescenta os 2 zeros ali, esquece da vírgula? Não, quando não tem vírgula, ela tá no final, né? Aí não precisa pôr. No caso, a vírgula estaria aqui, ó, no 3. Aí você vai acrescentar 2 zeros. Aí a vírgula fica ali, ó. Entendeu? Sim. Quando não tem vírgula, ela tá no final. Ó, ela estava aqui, eu adicionei 2 zeros, ela veio para cá. Entendeu? Sim. Beleza. Então tá. Ou eu faço 12 virar 14, andando com a vírgula para a direita, ou eu faço 12 virar 14. O primeiro eu fiz o 14 virar 12. Agora eu vou fazer o 12 virar 14, certo? Então eu preciso andar para lá com a vírgula. Então, o primeiro número eu vou deixar igual. Ai, será que... Primeiro número eu vou deixar igual, 3 vezes 10 na 14. E aí agora vamos olhar para o 15 vezes 10 na 12. Eu preciso aumentar 2 números, então eu preciso andar com a vírgula 2 casas para lá. Quando não aparece a vírgula, é porque ela está aqui no final, então ela está aqui depois do 5. Eu vou andar uma casa, eu vou andar 2 casas. Então esse número vai ficar 0,15 vezes 10 na 14. Ok? Conseguiram acompanhar? Eu andei 2 casas para cá, aumenta 2 casas no expoente. Por isso que ficou na 14, por isso que ficou 0,15. Ok? E aí, agora, eu consigo somar, no caso, diminuir, né? Então, vai ficar 3 menos 0,15, que dá 2,85. Mantém a base, mantém o expoente. Tanto faz você fazer o 14 virar 12, ou seja, fazer dessa forma aqui na primeira linha, ou fazer o 12 virar 14 dessa forma na segunda linha, tá? Os dois números são iguais. Por exemplo, se eu tirar a vírgula daqui e trouxer para o 2, eu vou andar 2 casas para cá, certo? E aí vai ficar 2,85. Se eu andei 2 casas para cá, o que acontece com o expoente? Aumenta 2 casas também. Então, vai ficar 2,85 vezes 10 na 14, que é igual ao que a gente fez aqui embaixo. Ok? Conseguiram entender como mexer com a vírgula? Sim? Não? Querem que explique de novo? Nada? O silêncio é pior, gente. Tranquilo? Nenhuma pergunta, então? Então, de novo.
Soma e subtração. Eu vou somar e diminuir os números da frente, mantenho a base de 10, mantenho o expoente. Porém, eu só posso somar e subtrair se os expoentes forem iguais. Se eles não forem iguais, eu preciso mexer com a vírgula para que eles fiquem iguais. Então, como é que eu mexo com a vírgula? Para a direita, quando eu mexo para a direita, eu acrescento zero, né? Quando você acrescenta zero, você está andando para a direita. Quando eu ando para a direita, diminui o expoente. Quando eu ando para a esquerda, aumenta o expoente. Ok? Tranquilo? Ok. Então tá. Então vamos questão D. Item D. No item D tem um número, é uma soma, um número escrito na forma decimal e um número escrito na base de 10. Para somar com base de 10, os expoentes precisam ser iguais. Então, eu vou escrever esse número que está em decimal na forma de base de 10 e vou fazer com que o expoente fique 5, porque eu quero somar com 5. Então, vai ficar. Vou andar 5 casas para cá. A vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 12 vezes 10 na menos 5. Acompanharam? E o outro número fica igual. Ai, será o Benedito? Ai. Muito ruim explicar desse jeito, meu Deus. Igual. Aí agora eu posso somar. Eu tenho 12 vezes 10 na menos 5, mais 3 vezes 10 na menos 5. 12 mais 3, 15. Mantém a base de 10, mantém o expoente menos 5. Ok? Item E. Se vocês não falam nada, eu vou seguindo, tá? Item E. De novo, um número escrito na forma decimal e um número escrito em notação científica. Como eu quero somar com base de 10 na 5, eu vou escrever esse número com 10 na 5. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar 5 casas para cá. Então, vai ficar 3, 4, 5. Então, vai ficar 0,45 vezes 10 na 5. Mais 5 vezes 10 na 5. Mantém a base, soma os números da frente, então 5 mais 0,45 fica 5,45, mantém a base de 10, mantém o expoente que é 5. Ok? Acompanharam? Tranquilo? Sim. Alguém vai responder para mim? Sim. Sim, todo mundo sabe somar, Sim. então, com base de 10? Sim. Sim. Beleza. Questão F. Agora a gente tem uma multiplicação. Quando a gente tem multiplicação, a gente multiplica os números da frente, mantém a base de 10 e soma os expoentes. Agora não importa mais como que tá os expoentes, eles podem ser diferentes, porque eu vou somá-los, tá? Então, aqui, 4 vezes 10 na 6, vezes 3 vezes 10 na 5. Então, eu multiplico os números da frente. 4 vezes 3, 12. Mantém a base de 10 e soma os expoentes. 6 mais 5, 11. Ok? E aí você tem que lembrar que é uma soma, mas você precisa respeitar o sinal, né? Por exemplo, se for menos 6 mais 5, o resultado vai ser? Menos 1. Menos 1, isso aí. Se eu tiver menos 6 mais 5, vai ficar menos 1. Muito bem. Item J, 6 vezes 3, 18. Mantém a base de 10 e soma os expoentes. Menos 3 menos 5 vai ficar menos 8. Ok? H, 2 vezes 5 fica 10.
vezes 10, mantém a base de 10 e soma os expoentes. 5 mais 4 fica 9. Então, é 10 vezes 10 dá 9. Ou 10 na 10. Ok? 10 na 10. Estão acompanhando? Tudo tranquilo? Sim? Não? Sim? Então tá. Item I. 9 vezes 2 fica 18, vezes 10 na 9 menos 6 fica 3, 3 menos 6 fica menos 3. Acompanharam? Sim. Ok. Item J, 3 vezes 2, 6, vezes 10 na 9 menos 3 fica 6, 6 menos 6 dá 0. 10 na 0 é quanto? 1. 1. Todo número elevado a 0 é 1. Então, 10 na 0 é 1, 6 vezes 1 dá 6. Muito bem. Entendido como fazer multiplicação? Então, vamos à divisão. Divisão, você vai dividir os números da frente, mantém a base de 10 e diminui o expoente. Sempre o expoente de cima menos o de baixo. Então, no item K, 4 dividido por 2 dá 2, mantém a base de 10, diminui o expoente. 8 menos 3, 5. E aí, de novo, você tem que cuidar os sinais, né? Se tiver, por exemplo, 10 na 4 dividido por 10 na 6, quanto que vai ficar? Oi? 10 na menos 2? Isso aí, porque você vai fazer o expoente de cima, que é 4, menos o expoente de baixo, que é 6. Então, vai ficar menos 2. Todo mundo acompanhou? Sim. Sim. Beleza. Beleza. Então, esse cuidado que a gente tem que tomar, tá? É sempre o de cima menos o de baixo. Então, resumão. Para escrever, se o problema pede, escreva em base de 10, em notação científica. Você sempre vai trazer a vírgula para a primeira casa diferente de 0. Então, vai ser entre um número de 1 a 9, tá? E aí, você vai contar quantas casas a vírgula anda e esse é o teu expoente. Se ela anda da direita para a esquerda, o expoente é positivo. Se ela anda da esquerda para a direita, o expoente é negativo, ok? Os prefixos são letras que vêm antes das unidades que representam base de 10. Então, temos o desse, o milho, o micro, o giga, o tera, ok? E eles nos auxiliam a escrever os números e a fazer os cálculos também. Operações. Soma e subtração. Eu somo e subtraio os números da frente, mantenho a base de 10, mantenho o expoente. O único cuidado que eu preciso ter na soma e na subtração é que os expoentes sejam iguais. Se eles não forem, eu preciso fazer com que eles fiquem iguais. Como é que eu faço isso? Andando com a vírgula. Se eu ando com a vírgula para a direita, diminui o expoente. Se eu ando com a vírgula para a esquerda, aumento o expoente. Multiplicação, você vai multiplicar os números da frente, manter a base de 10 e somar os expoentes. Divisão, você divide os números da frente, mantém a base de 10 e diminui o expoente. Ok? Tranquilo? Notação científica, então? Fechou? Ok. Ok. Então tá. Aula passada, a gente tinha começado a discutir a eletrostática, certo? Então, a eletrostática... Não estão mais vendo minha tela, né? Deixa eu compartilhar de novo. A eletrostática é a área da física que vai estudar
a eletricidade em repouso, ok? O que isso significa? Significa que a gente vai estudar as cargas elétricas em repouso, parada, tá? E aí, a gente viu um pouco sobre a evolução histórica da eletricidade, né? Que, assim como toda ciência, ela não começou do zero, ela teve toda uma evolução histórica ao longo dos anos, né? Ao longo dos séculos, e até chegar no que a gente conhece hoje como eletricidade básica. E aí teve esse primeiro cara aí, que foi o Tales de Mileto, que ele esfregou uma pedra, que é o âmbar, né? Numa pele de animal, e ele viu que essa pedra atritada, ela conseguia atrair pequenos objetos, que foi aquilo que a gente fez com o balão também, né? Então, o que explica isso? Através de toda essa evolução, a gente chega na estrutura atômica da matéria. Então, foi definido, foi descoberto, né, que toda matéria é composta de átomos. Dentro desses átomos, em cada átomo existe um núcleo, e dentro desse núcleo existem prótons e nêutrons, ok? Então, no núcleo do átomo existem os prótons e os nêutrons. Os nêutrons são cargas neutras, eles não têm nenhuma carga elétrica, eles são eletricamente neutros. Os prótons, eles são carregados positivamente, e ao redor desse núcleo, que é fixo, nós temos os elétrons, que são partículas carregadas eletricamente negativamente, que eles conseguem circundar ao redor desse núcleo. Então, os elétrons, eles conseguem percorrer o núcleo, se movimentar ao longo desse núcleo. E é isso que vai gerar a eletricidade, ok? É esse movimento do elétron que vai gerar a eletricidade, tá? Então, a gente discutiu isso tudo na aula passada, né, com mais detalhes. E aí, nós definimos o que era a carga elétrica e o que é o átomo, né? Então, o átomo, basicamente, é isso daqui é uma representação do átomo. No núcleo fixo, sem movimento, existem os prótons e os nêutrons, e ao redor existem os elétrons. Vai existir carga elétrica quando houver um desequilíbrio entre o número de cargas positivas, que são os prótons, e o número de cargas negativas, que são os elétrons, ok? Então, se eu tenho mais elétrons do que prótons, o meu átomo, o meu corpo vai estar carregado Negativamente. Negativamente, muito bem. Se eu tenho mais elétrons, ou seja, eu tenho mais carga negativa, então o meu corpo vai estar carregado negativamente. Agora, se eu perder elétrons, então eu vou ficar com mais prótons, mais cargas positivas. Então o meu corpo vai estar carregado positivamente, ok? Muito bem. Tudo isso nós vimos na aula passada, né? Aí nós definimos a carga elétrica como sendo a letra, representada pela letra Q maiúsculo, e aí o Millikan, ele descobriu, né, ele identificou que todo corpo, todo material, todo corpo vai ter uma carga elétrica que é sempre múltipla da carga elétrica elementar do elétron, tá? Então, ele disse que a menor carga elétrica que pode existir é o elétron, e todo o corpo vai estar carregado com um número vezes a carga do elétron, certo? Então, a carga elementar do elétron, ela vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, e ela é a menor carga elétrica possível, por isso que ela é chamada de carga elétrica elementar. E aí foi definido que qualquer carga elétrica, definida pela letra Q, vai ser o número N vezes a carga elétrica elementar do elétron, ok? Que é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Opa, o que aconteceu? Tá. Então, se esse N aqui, esse N, ele vai dizer o número da partícula carregada que você tem. Então, se você tiver prótons, ele vai ser positivo. Se você tiver elétrons, ele vai ser negativo. Por isso que o sinal aqui na frente está mais ou menos, certo? Então, a carga elétrica de um corpo eletrizado, ela vai ser igual a um número. Esse número vai ser a quantidade de partículas carregadas que você tem, se for prótons positivo, se for elétrons negativo, vezes a carga elétrica elementar do elétron, ok?
Por isso que é dito que a carga elétrica, ela é quantizada, né? Porque ela é sempre um múltiplo da carga elétrica elementar do elétron. Ok? Tudo certo até aqui? Isso aqui a gente já tinha visto, né? Sim? Sim. E aí aqui, de novo, a gente discutiu um pouco sobre os prefixos, né? Porque como a carga elétrica, geralmente ela vai ser pequena, a gente vai usar esses prefixos, né? Então, o milicoulomb é 10 na menos 3 coulomb, microcoulomb, 10 na menos 6, nanocoulomb, 10 na menos 9, picocoulomb, 10 na menos 12. Certo? Isso vocês vão usar bastante também quando vocês forem fazer os cálculos da parte do técnico, né? Na parte prática mesmo. Ok? Muito bem. Aqui é só um exemplo. Aí a gente tinha feito esses exemplos, né? Ficou alguma dúvida? Querem que discuta de novo? Não. Tranquilo. E aí tinha ficado exercícios, né? Fizeram os exercícios? Vamos corrigir? Oi. Questão 1. Vocês falam um pouco mesmo assim? Aham. Aham. Então tá, vai ficar só eu falando. Que chato. Vamos corrigir então. Tá bom? Vocês não falam nada, eu vou fazer o que eu quiser então. Questão 1. O que significa dizer que a carga elétrica é quantizada? Eu acabei de falar, né? Significa que a carga elétrica de qualquer corpo sempre vai ser um múltiplo da carga elétrica elementar do elétron. Ok? Todo mundo consegue entender isso? Sim. Não precisa escrever ali, né? Vocês escrevam, né? Beleza. Agora vocês vão ter que responder para mim, tá? Questão 2. Alguém quer ler? Eliane. Oi, quer que eu leia? Quero. Tá. Um objeto tem um total de 10 na 23 prótons. O que se pode concluir a respeito de sua carga elétrica se ele tiver 10 na 23 elétrons, menos Tá. que 10 na 23 elétrons. Tá. Vamos item por item, tá? Então tá, eu tenho um objeto que tem 10 na 23 prótons. Eu quero saber sobre a carga elétrica dele. Se eu tiver 10 na 23 elétrons, o que eu posso dizer sobre a carga elétrica desse objeto? Ele é positivo, ele é neutro, ele é negativo? Neutro. Por Ele é quê? neutro. Todo mundo consegue identificar que ele é neutro? Sim. Muito bem. Se eu tiver a mesma quantidade de carga elétrica positiva e a mesma quantidade de carga elétrica negativa, significa que esse corpo é neutro, porque eu tenho a mesma quantidade de mais e a mesma quantidade de menos. Se eu somar isso daí, vai dar 0. Então, eu tenho um objeto neutro, que não está carregado nem positiva nem negativamente. Ok? Agora, letra B. Se eu tiver menos que 10 na 23 elétrons, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai ser positivo. Ele vai estar carregado positivamente, porque ele vai ter mais carga positiva do que carga negativa. Todo mundo concorda? Sim. Ok. E letra E, se eu tiver mais de 10 na 24, na 23, Negativo. aí ele vai ser negativo.
Por quê? Porque eu tenho mais carga negativa do que carga positiva, ok? Então, é isso que vai definir se o objeto está carregado eletricamente ou não. É o número de prótons e elétrons que tem nesse objeto. Se eu tiver mais prótons, ou seja, se eu perdi elétrons, então eu vou ter mais prótons, esse corpo vai estar carregado positivamente. Se eu ganhei elétrons e eu tenho mais carga negativa, então esse corpo vai estar carregado negativamente. Se eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons, esse corpo está neutro, ok? Ok. Ok. Ok, muito bem. Questão 3. Quem lê? Um corpo possui 5 vezes 10 a 17 elétrons e 3 vezes 10 a 17 prótons. Qual é o sinal e o valor da carga elétrica no corpo? Tá, então eu quero descobrir a carga elétrica desse corpo. Nós definimos que carga elétrica é mais ou menos, e aí vai depender se é prótons ou elétrons, o número de corpos carregados vezes a carga elementar do elétron, certo? Essa é a definição de carga elétrica. Agora pense, nesse problema ele está dizendo que tem 5 vezes 10 na 17 elétrons e 3 vezes 10 na 17 prótons. Ou seja, primeiro eu tenho que somar esse número, isso aí, a soma desses dois vai ser o meu N, para depois multiplicar pela carga elementar do elétron, ok? E aí eu tenho que lembrar que elétrons são negativos e prótons são positivos. Então vai ficar 5 vezes 10 na 17, e aí esse 5 vezes 10 na 17 é positivo ou negativo? Negativo. Negativo, porque são elétrons. Então, é menos 5 vezes 10 na 17. E aí, mais os prótons que eu tenho. Quantos prótons eu tenho? 3 vezes 10 na 17. Ok? Esse número, esse Nzinho que tem na frente ali, ó. Esse Nzinho que tem aqui na frente. É o número de partículas eletrizadas que você tem. Se for prótons, você coloca o número de prótons positivo, porque o prótons é positivo. Se for elétrons, você coloca o número de elétrons e o menos, porque elétrons é negativo. Agora, se você tem os dois, você precisa somar. Lembrando que elétrons são negativos e prótons são positivos. Por isso que eu fiz isso daqui, ok? E aí, vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Estão acompanhando? Sim? Sim. Sim. Então, como é que vai ficar? Que vai ser igual menos 5 mais 3, menos 2, vezes 10 na 17, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? Então, primeiro eu fiz essa soma aqui. A gente viu como fazer soma com base de 10. Eu vou somar, no caso, diminuir os números da frente, mantenho a base de 10, mantenho o expoente, que são iguais aqui, certo? Então, vai ficar menos 5 mais 3, menos 2. Mantenho a base de 10, mantenho o expoente de 17. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora, eu tenho uma multiplicação com base de 10. Então, eu vou multiplicar os números da frente. Então, vai ficar 1,6 vezes 2, fica 3,2. Oi? Alguém chamou? Nada, professor. Tá. Fica 3,2 vezes 10. Como é que faz multiplicação com base de 10? Mantém a base de 10 e soma os expoentes. Então, vai ficar 17 menos 19, que fica menos 2. Acompanharam?
Então, a carga elétrica desse corpo é menos 3,2 vezes 10 na menos 2 coulomb. Ou se eu quiser escrever com prefixo milli, eu posso fazer? A vírgula está aqui. Se eu andar com a vírgula para cá, o que vai acontecer com o expoente? 32 vezes 10 na menos 3. Oh, por que ele fez isso? O que ele fez? Menos 30. O que ele está fazendo, esse bilhete? Não quero sublinhar. Menos 32 vezes 10. Se eu ando com a vírgula para cá, aumenta o expoente. Então, vai ficar menos 3. Então, fica menos 3 coulomb. Menos 32 vezes 10 na menos 3 coulomb. Lembram que o menos 10 na menos 3 é um prefixo que representa milli, certo? Então, a resposta pode ser menos 32 milicoulomb. Ok? Conseguiram acompanhar a questão? Conseguiram entender a questão? Se tivesse deixado aqui, estava certo também. Eu só queria mostrar para vocês como escrever esse valor com milli, com o prefixo. Certo? Tudo bem até aí? Falem comigo. Sim, professora. Sim. Prof, aquele 1,6 vezes 10 a 19 sempre tem, né? Sim, porque é o Ezinho aqui, ó. Ah, sim. Tá? O E sempre vai ser 1,6 vezes 10 na menos 19. A carga elétrica de qualquer objeto sempre vai ser um múltiplo da carga elétrica do elétron, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Certo? Muito bem. Questão 4. Calcule quantos elétrons devem ser retirados de um corpo para que ele adquira a carga elétrica de 9,6 microcoulomb. Então, essa questão está dizendo já qual é a carga elétrica. A carga elétrica, então, o Q é 9,6 microcoulomb. O micro é 10 na... Menos 6. Isso, 10 na menos 6. Então, ele está dizendo que a carga desse corpo, eu quero que seja 10 na menos 6 coulomb. Eu quero saber quantos elétrons eu preciso tirar, ou seja, qual é o Nzinho que eu preciso tirar para que a carga elétrica seja 9,6 vezes 10 na menos 6, ok? Então, vou usar a mesma equação aqui, que é igual a N vezes Z. Por o Q é o que eu já tenho, que é 9,6 vezes 10 na menos 9, menos 6, desculpa, menos 6, e isso vai ser igual ao número que eu quero, opa, faltou o igual, ao número que eu quero, que é isso que eu quero descobrir, vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Opa, menos 19. Tá? Vamos entender a questão, então. Ele está dizendo que ele está querendo saber quanto de elétron eu preciso tirar de um corpo para que a carga total desse corpo seja 9,6 microcoulomb. Então, ele está me dando quanto que é o Q e eu quero descobrir o N, ok? Então, isso daqui é o Q, o N é o que eu quero descobrir, e a carga elétrica do elétron é essa daqui. Eu quero descobrir o N. Esse cara que está aqui multiplicando vai passar para o outro lado, dividir. Então, vai ficar N igual. Jesus. N igual.
9,6 vezes 10 na menos 6 dividido por... Eu vou comprar um quadro para dar essas aulas. Não aguento mais isso, que é isso, muito ruim. Dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19, certo? Como é que divide com base de 10? Divide os números da frente, mantém... Olha isso, tem condição. Divide os números da frente. Então, 9,6 dividido por 1,6 dá 6. 10 na menos 6 dividido por 10 na menos 19. Lembra como é que faz? Divisão com base de 10, mantém a base e diminui os expoentes. Só que agora, cuidem os sinais, né? Você está fazendo menos 6, menos 19, ok? E aí tem que fazer o joguinho de sinal lá. Menos 6, menos com menos do 19 vai ficar mais 19. Estão acompanhando? Então, aqui vai ficar na 13. Então, eu preciso tirar 6 vezes 10 na 13 elétrons para que o corpo fique carregado com aquela carga lá de microcoulomb. Ok? Acompanharam, gente? Sim. Sim? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Certeza? Eu vou sair correndo. Ok? Alguma dúvida desses exercícios? Não? Podemos seguir, então? Vai ter chamada? Boa. Claro que vai. E é já, assim que abrir meu Siga. Vamos lá. É a turma A hoje só, né? Sim. Então, vamos à turma A. Não acredito. O que aconteceu? Só um pouquinho, gente. Meu computador é da Arca da Véia. Daí ele é meio devagar. Eu e ele não nos damos bem, porque eu sou virada no 220 e ele anda a 110, aí não dá certo. Hoje é dia 13.
ver se agora vai. Acho que agora vai. Dia 3. André? André está? Tô aqui, professor. Tá. Anildo? Anildo não? Não, Não. Ele tem participado ou não? não. Não? Acho que não. Anido. Que daí eu já vou. Quem tá faltando eu já vou passar adiante. Anildo. Ariane. Presente. Arthur. Arthur está? Quando responderem no chat, me respondem. Arthur tá aí, né? Arthur Rico, tá. Carolina. Presente. Davi. Davi não, Hoje ele não tá, professora. Mas nos outros dias ele mas tá. ele vem. Sim. Mas se eu não me engano é a segunda minha que ele não tá. Eliane. Ou Presente. Felipe. Presente. Jeane. Presente. Giovana. Presente. Hugo. Hugo não? Ele falou no chat, professor. Ah, tá. Beleza. João. João Henrique não? Juan Oliveira Borges. Ele desistiu, né? Saiu. Júlia. Respondeu no chat, prof. Beleza. Cauã. Também no chat. Tá. Lara. Aqui. Leidiane. Presente. Letícia. Presente. Luíde. Chat também. Tá. MacGyver. presente. Marcelo. Presente. Maria Luísa. Presente. Maíra. Não, Maiara. Presente, Maiara, professora. né? Isso. E só para Pedro aproveitar, professora, Oi. o João falou que tá com dor de cabeça, por isso que ele não tá na aula. Tá bom. Pedro Henrique. Oi, tá. Rian. Presente, professora. Sofia. Presente. Tassiane. Tassiane não? Não. Tá participando? Tá. Ela tá meio mal dela, não vai participar hoje. Tá. Uhum. Wagner. Wagner está entre nós? Não. Ele vem vindo ou não? Não, professora. Acho que ele Não? desistiu também. Victor. Presente.
Vitor Carminati. Ele também desistiu, professor. Nossa. Vitor Hugo. Presente. E William. Aqui. Aqui, fechou. Beleza, então, seguindo. Continuando, então, tá compartilhando minha tela? Estão vendo já? Sim. Então, continuando, a gente vai falar sobre princípio de atração e repulsão. Tá? Então, imagina que a gente tenha duas barras de vidro suspensas por um fio de nylon próximas entre si. E aí a gente pega essas duas barras e atrita com pano de seda. Então, essas duas barras elas vão ficar carregadas positivamente. Quando a gente abandona elas e elas se aproximam, a gente vai observar que essas duas barras que estão carregadas positivamente, elas vão se afastar. Então, basicamente, isso aqui que vai acontecer. Esse tracejado é a posição de equilíbrio, então, quando elas estão ali no equilíbrio, a gente atrita elas com um pano de seda, e aí, fazendo isso, elas ficam carregadas positivamente, as duas. E quando a gente solta para que elas se aproximem, a gente observa que elas vão se afastar, ou seja, elas vão se repelir. Conclusão, cargas positivas se repelem, ok? Agora, vamos imaginar que a gente vai fazer a mesma experiência, só que agora a gente vai pegar um celuloide, que é um tipo de plástico, e atritar com lã. Quando a gente faz isso, essas duas barras elas vão ficar carregadas negativamente. E quando a gente solta também, a gente também vai observar que elas se afastam, tá? Então, aqui, eu tenho essas duas barras que estão carregadas negativamente. Quando eu solto que elas se aproximam, elas vão se repelir também. Conclusão, cargas negativas se repelem, ok? Opa, aqui. Isso aí. Agora, se eu pegar a barra de vidro, que está carregada positivamente, e pegar a barra de celuloide, que está carregada negativamente, e aproximar as duas, a gente vai ver que as duas vão se atrair, elas vão se aproximar. Conclusão, carga positiva atrai carga negativa e vice-versa. Então, se eu colocar um corpo que está carregado positivamente com outro corpo que está carregado negativamente, eles vão se aproximar, eles vão se atrair, certo? Esse é o princípio da atração e repulsão. Ele é a primeira lei fundamental da eletrostática, tá? O que ele nos diz? Ele diz que cargas elétricas de mesma espécie, ou seja, de mesmo sinal, se repelem, e cargas elétricas de espécies diferentes, ou seja, de sinais diferentes, se atraem. Então, resumidamente, se eu tiver uma carga positiva e aproximar de uma carga positiva, elas vão se afastar. Se eu tiver uma carga negativa e aproximar de uma carga negativa, elas vão se afastar também. E se eu pegar uma carga positiva e uma negativa, elas vão se aproximar, elas vão se atrair, ok? Então, cargas opostas se atraem, positivo com negativo, cargas iguais se repelem. Oi, alguém falou alguma coisa? Não, só abrir o microfone, né? Ok? Tranquilo? Todo mundo conhece o princípio da atração e repulsão? Cargas iguais vão se atrair, cargas opostas... Difícil. Contrário, né? Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Ok? Muito bem. Agora vamos falar sobre condutores e isolantes.
Eu já falei na aula passada que alguns materiais eles permitem mais facilmente a condução, a transmissão de carga elétrica e outros não, outros são mais difíceis. Então, alguns materiais eles permitem a transmissão de cargas elétricas e outros não. Os que permitem a transmissão de carga elétrica são chamados de condutores elétricos, então eles conseguem transmitir a carga elétrica, fazer com que ela se movimente. São os metais, carbono, água, entre outros. Basicamente, todos os metais são condutores elétricos e os isolantes ou dielétricos que não conseguem transmitir a carga elétrica ou transmitem de forma fraca, tá? Que são como a borracha, a madeira, a água pura, o vidro, ok? Então, basicamente, nós temos esses dois tipos de materiais, os que conduzem bem a eletricidade, que são chamados de condutores, e os que não conduzem, que são chamados de isolante, ok? Ok. O que explica a existência desses condutores e isolantes são os chamados elétrons de condução, ou elétrons livres. Então, pensa lá, nos condutores, como é que é a formação do átomo? Dentro do átomo, nós temos o núcleo fixo ali, composto de prótons e nêutrons, e ao redor tem os elétrons. Lembram que eu falei que os elétrons eles podem circundar em camadas definidas, então ele não pode rodar aqui onde ele quiser, saem em algumas camadas definidas. Os elétrons que estão nas camadas mais longe, mais distante do núcleo, a atração do núcleo com esses elétrons, ela é mais fraca. E aí esses elétrons, eles ficam livres para andar em todo o material. Por isso que eles são chamados de elétrons livres, porque eles estão livres. A ligação deles com o núcleo é tão forte, é tão fraca, desculpa, porque eles estão tão longe, que eles conseguem ir para outros lugares que não seja só dentro do núcleo, ok? E é isso que explica a existência de condutores. Nos condutores, esses elétrons livres, eles estão em mais quantidades do que nos isolantes. Então, existem vários elétrons que conseguem se movimentar por todo o condutor e aí ele consegue conduzir a eletricidade facilmente. Ok? Conseguiram acompanhar? Sim? Sim. Sim. Tá. Quando a gente fala de condutor e isolante, quando a gente vai eletrizar um condutor e eletrizar um isolante, os processos são diferentes, tá? Então, se a gente vai eletrizar um condutor, primeiro a gente precisa isolar ele da terra. Por que a gente precisa isolar ele da terra? Porque senão, todo excesso de carga de um condutor vai ser passado para terra. A terra, ela é composta de materiais condutores também, e qualquer carga excedente que tenha próximo à Terra, ele vai ser absorvido, ele vai ser capturado pela Terra, ok? Por isso que quando a gente vai eletrizar um condutor, ele precisa estar isolado da Terra, senão vai tudo para a Terra, ok? Muito bem. Seguindo então. Então, vamos pensar como que a gente eletriza um condutor. Para eletrizar um condutor, primeiro a gente tem que isolar da Terra, e aí isso provavelmente o João vai discutir com vocês, como isolar um objeto, né, em laboratório vocês vão ver isso. E aí, quando a gente eletriza um condutor, digamos que eu vou esfregar ele com uma lã, como a gente viu ali. Quando eu faço esse processo, toda a superfície desse condutor vai ficar carregada com a mesma carga elétrica, certo? Com o mesmo sinal. E aí, como a gente viu agora há pouco, sinais iguais se repelem. O que vai acontecer, então, com essas cargas elétricas se eu atritar num condutor, numa parte aqui? Elas vão se espalhar, elas vão se afastar. E aí, toda a carga elétrica em excesso, ela vai se distribuir na superfície externa do condutor. Deixa eu ver se tem uma figura aqui que é melhor para mostrar. Aqui, ó. Então, estão vendo? Então, né? Num condutor, o que vai acontecer? Se eu eletrizar essa região aqui, então, digamos que essa região aqui vai ficar carregada positivamente. Como o condutor, ele conduz fácil a eletricidade e cargas iguais se repelem, se afastam, essas cargas, elas vão se repelir e elas vão ocupar toda a superfície do condutor, elas vão tentar se afastar o máximo possível. Como é que elas fazem isso? Ocupando a parte inteira da área externa do condutor, ok? Já no isolante, como a condução da eletricidade ela é fraca,
eles vão ficar ali onde eu atritei, onde eu carreguei, eles vão ficar localizados naquela região onde aconteceu a eletrização. E só naquela, aqui. Eles vão ficar carregados só naquela região lá, porque eles não conseguem conduzir as cargas elétricas, ok? Já no condutor, como as cargas elétricas elas se movimentam facilmente, eles vão se espalhar nessa região ao redor, em toda a superfície externa do condutor. Vocês já ouviram falar que numa tempestade de raios o lugar mais seguro para ficar é dentro do carro, com o carro fechado? Por que será? Será que é por causa da borracha do pneu? Não, porque o carro é feito de material metálico, né? O metal é um bom condutor. Então, se você está dentro do carro, com os vidros fechados, né? Com tudo fechadinho lá, bonitinho. E aí cai um raio no carro. O que vai acontecer? O raio que cair, ele vai ter tudo a mesma carga, que são cargas iguais, então elas vão se repelir. Então, toda carga elétrica que cair do raio, ela vai se espalhar ao redor do carro, e ela não vai penetrar dentro do carro, ela vai ficar na estrutura externa do carro. Isso é chamada de gaiola de Faraday, tá? E aí dentro a carga elétrica não consegue entrar dentro, porque ela fica ao redor. Por isso que o lugar mais seguro numa tempestade de raio, né, é dentro do carro, porque as cargas elétricas, o raio não vai entrar para dentro do carro, ele vai ficar ao redor do carro. Ok? Então, entenderam como que acontece a eletrização no condutor e no isolante? No condutor, eles vão se espalhar ao redor de toda a superfície, e no isolante ele vai ficar ali naquele lugar onde você eletrizou. No caso do balão, o balão é de borracha, é um isolante. Ele vai ficar carregado só naquela região que eu atritei com o meu cabelo lá, lembram? Agora, se fosse uma esfera de metal, ela ficaria carregada em toda a região externa desse condutor, certo? Já ouviram falar, já viram aquele gerador de Van der Graaf, aquilo que a gente usa para arrepiar os cabelos? Já. Ai, gente, eu tô toda empolgada aqui falando, vocês não me respondem. Por que levanta o cabelo? O que acontece? Quando você coloca aquela bola de metal, ela tá carregada, né? Então, quando você coloca a mão lá, o teu corpo vai ficar carregado também. E vai ficar carregado da mesma carga, do mesmo sinal. Então, o que vai acontecer? A tendência é que as cargas iguais se afastem. O que é mais leve no nosso corpo para tentar se afastar? O cabelo. Por isso que o cabelo levanta, entende? Que são as cargas elétricas tentando se afastar. Se o nosso braço fosse mais leve, levantaria o braço. Ou as pernas, sei lá, né? Mas como o que mais leve é o nosso cabelo, ele vai levantar o cabelo. Ok? Acompanharam? Entenderam o que é um condutor, o que é um isolante, como eletrizar um condutor, como eletrizar um isolante? Opa, janela errada. Ok. Ok. Ai, que desânimo vocês. Me ajuda a achar o controle. Eu tô trabalhando? Você vê que eu tenho uma aluna, Maria Luísa, também? E aí existe um grupo de materiais especiais que está entre os condutores e os isolantes, que é chamado de semicondutores. Os semicondutores, existem alguns materiais, então, especiais que têm essa propriedade. Os mais comuns que a gente usa é o germânio e o silício. E a utilidade desses materiais é que quando eu adiciono uma pouca porcentagem de átomos de outros átomos, como o boro e o arsênio, ele se torna um excelente condutor. Então, a aplicabilidade desses semicondutores, é que o tamanho deles é muito pequeno, né? E aí ele foi possível, através desses semicondutores, a fabricação de transistores, LEDs, chips cada vez menores. Existem circuitos elétricos num espaço reduzidíssimos, cada vez menores, cada vez mais rápidos. Isso possibilitou, então, a construção de computadores cada vez mais rápidos, cada vez mais
modernos e com equipamentos menores, né? Então, por isso que hoje em dia a gente tem os celulares que são práticos, né? Pequenos ali, reduzidos, televisões também que não são mais aquele tubo de imagem, e sim representado, formado, né, por LED, e é isso tudo. A gente tem, então, rádio, aparelhos de rádio, televisão, telefonia mais eficiente, toda essa nossa tecnologia, através desses semicondutores, eles são mais eficientes, mais rápidos, a qualidade de imagem, a qualidade de som é melhor, e além disso, eles são bem menores, né? Então, tá aí algumas aplicabilidades desses semicondutores, né? A máquina fotográfica digital, agora que a gente tem, é por causa dessa tecnologia dos semicondutores. O chip de celular, né? Existem vários circuitos elétricos ali num espaço muito pequeno, e aí tudo isso trouxe uma evolução tecnológica muito grande, né? Muito bem. Ok? Tudo certo até aí? E aí nós temos os processos de eletrização. Oi? Tudo certo. Carolina só falou tudo certo? Então tá. Só. Tá. Então tá, e aí nós temos os processos de eletrização. Então, como que a gente pode eletrizar um material? Basicamente, existem 3 formas. Eletrização por atrito, que é aquilo que a gente já falou, né? Esfregar um material com um pano, com cabelo, seja lá com o que for. Isso é por atrito. Quando você faz isso, você arranca alguns elétrons ou fornece alguns elétrons, e aí o corpo torna-se eletrizado. Eletrização por contato, nós já falamos também, quando um corpo está em contato com a Terra, um corpo eletrizado que está em contato com a Terra, as cargas vão ser puxadas para a Terra, vão ser transferidas para a Terra, isso é eletrização por contato, e eletrização por indução, ok? Nós temos basicamente esses 3 processos. Então, vamos lá. Carmabet, aqui. Eletrização por atrito, ou triboeletrização. O prefixo tribo representa esfregar. Significa, né? Significa esfregar, significa atrito. Tá, então, quando a gente tem 2 corpos de materiais diferentes e eles são atritados entre si, o contato entre eles acontece tão próximo que os átomos de um material interagem com os átomos do outro material. Nessa interação, ocorre a transferência de elétrons de um corpo para o outro. Então, aquele processo lá de esfregar o balão no cabelo, né? Esse atrito, esse contato é tão direto entre os 2 materiais que os átomos dos 2 materiais entram em contato. Então, eu pego 2 materiais aqui e faço com que eles entrem em contato. Os átomos desse material vão entrar em contato, vão interagir com os átomos desse material aqui. Quando isso acontece, alguns elétrons de um material podem passar para o outro. E aí, quando isso acontece, alguns materiais cedem elétrons, então o que vai ceder, o que vai perder elétron vai ficar carregado positivamente, e o que recebe esses elétrons vai ficar carregado negativamente, ok? Então, por exemplo, quando a gente atrita um pedaço de vidro com seda. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar um pano, um pedaço de seda e vou atritar um pedaço de vidro. Quando eu faço isso, o vidro vai ficar carregado positivamente e a seda vai ficar carregado negativamente. Por que que isso aconteceu? Porque o vidro vai ceder elétrons para seda, certo? Se esse aqui cede elétrons, se ele perde elétrons, ele fica mais com carga mais positiva, por isso que ele fica carregado positivamente. E esse aqui que recebeu elétrons, ele vai ter mais elétrons que prótons, por isso que ele fica carregado negativamente, ok? Muito bem, então, o vidro fica carregado positivamente por causa da quantidade de elétrons que perdeu, logo a seda recebe esses elétrons e fica carregada negativamente.
os dois adquirem a mesma carga elétrica, ok? O valor total da carga elétrica do vidro e o valor total da carga elétrica do pano de seda, eles são iguais, só que um é positivo e o outro é negativo, ok? A mesma quantidade de elétrons que o vidro perder vai ser cedido para a seda, por isso que a carga elétrica vai ser igual, ok? Então, na eletrização de corpos isolados, não há criação de carga elétrica, só há uma transferência de um corpo para o outro. Esse é o princípio da conservação da carga elétrica, tá? Então, a gente não cria carga elétrica do nada, é só nesse processo de eletrização por atrito, só há uma transferência de elétrons de um corpo para o outro. Então, num sistema isolado de corpos eletrizados, a soma algébrica das cargas de todos os corpos permanece constante. Ou seja, digamos que o vidro vai ceder 3 elétrons para a seda. Então, a seda vai ficar com mais 3 elétrons. E esse daqui vai ficar com menos 3 elétrons. No total, se eu for analisar os dois objetos, a carga elétrica total continua a mesma. Só esse aqui tinha 3, perdeu 3 e foi para lá, ok? Esse é o princípio da conservação da carga elétrica. A gente não consegue criar carga elétrica, só transfere de um corpo para o outro. Certo? Tudo bem até aí? Tudo. Tudo certo. Tudo. Muito bem. A transferência de elétrons, ela vai acontecer do material que tem mais facilidade de liberar elétron para o outro que tem mais facilidade de receber. Os materiais que perdem elétrons são aqueles em que o núcleo exerce menor força sobre os elétrons periféricos. Então, aquilo que eu falei, os átomos que têm esses elétrons periféricos, ou seja, os elétrons que estão mais longe, a atração entre o núcleo e esses elétrons que estão mais longe é mais fraca. Então, esses elétrons que estão mais longe, eles conseguem fugir do material mais facilmente. Então, são esses materiais que vão perder elétrons, ok? Foi construída daí uma série de materiais que, se eu pegar 2 em 2, o que está em cima fica carregado positivamente, o que está embaixo fica carregado negativamente. Essa série é chamada de série triboelétrica, tá? Então, foi construída uma série de materiais, isso foi feito experimentalmente, né? E aí, se eu pegar de 2 a 2 esses materiais, o que tiver em cima fica carregado positivamente, o que tiver embaixo fica carregado negativamente. Por exemplo, vidro e seda, que é o que a gente viu nesse exemplo aqui. Então, o vidro fica carregado positivamente e a seda fica carregada negativamente. Agora, se eu pegar âmbar e pele de gado, que foi a experiência do Tales de Mileto lá, o âmbar vai ficar carregado de que carga? Negativa? Oi, estão aí? Hã? Negativa? Negativo. E a pele de gado vai ficar? Positivo. Positivo, muito bem. Se eu pegar de 2 em 2, quem tiver em cima fica carregado positivo, quem tiver embaixo fica carregado negativo. Isso aí. Esse é o processo de eletrização por atrito, tá? Quando a gente atrita 2 objetos, um perde elétron, outro ganha elétron. Ok? Aula que vem a gente discute, então, as outras 2 formas de eletrização e segue o baile. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, tchau, até a próxima aula. Tchau. 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 Boa semana. Até a próxima aula. Abraço. Eita, foi todo mundo já.